Brasil que você conhece hoje nasceu há mais de 500 anos e entender essa estrutura muda completamente a forma como você enxerga o direito, a economia e a sociedade brasileira. Nesse vídeo eu vou te contar como funcionava a organização da sociedade colonial, de onde vinha a riqueza do período, quais eram as leis que regiam a vida das pessoas e por que tudo isso ainda importa para quem quer entender o direito hoje. Cada peça desse sistema colonial deixou marcas nas leis e nas relações de poder que existem até hoje no Brasil. E você não precisa saber decorar datas e nem memorizar nomes de tratados para entender isso. Basta prestar atenção nos próximos minutos, porque eu vou te explicar de um jeito simples, direto e sem complicação. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque esse ano eu quero atingir a marca de 1 milhão de inscritos e eu preciso muito da sua ajuda para chegar lá. E se você quer ter a base do direito de um jeito fácil de entender, o link para o curso Primeiros Passos no Direito está na descrição do vídeo. Mais de 10 mil alunos já passaram pelos meus cursos e livros, e muitos deles dizem que só depois de ter essa base é que o direito começou a fazer sentido de verdade. Vamos lá! O Brasil Colônia é o período que vai de 1500, com a chegada dos portugueses, até 1822, quando o país declara independência. São mais de 300 anos de uma estrutura social, econômica e jurídica que moldou tudo o que veio depois. E para entender esse período é preciso olhar para 3 pilares principais, que eram a terra, o trabalho e o poder. A terra era o centro de tudo. Assim que chegaram, os portugueses precisaram de uma forma de administrar um território enorme, sem gastar muito. A solução foi o sistema de capitanias hereditárias, onde grandes faixas de terra foram doadas a particulares, chamados donatários. Esses donatários tinham poderes quase absolutos dentro das suas terras. Podiam cobrar impostos, fazer justiça e até escravizar indígenas. Imagine como seria se uma empresa privada também fizesse o papel de governo, e aí você consegue ter uma ideia do que era isso. Depois, com as capitanias dando problemas, Portugal criou o governo geral, que centralizou um pouco mais o controle, mas sem tirar o poder dos grandes proprietários de terra. Essa aliança entre o Estado e os donos de terra é uma das marcas mais duradouras da história jurídica brasileira. O trabalho que sustentava tudo isso era, em grande parte, o trabalho escravo. Primeiro, os indígenas foram escravizados, nas primeiras décadas. A Igreja Católica até tentou impor alguns limites a isso, porque os padres jesuítas entendiam que os indígenas tinham alma e por isso não deviam ser escravizados, e sim catequizados. E as leis portuguesas chegaram a proibir formalmente a escravidão indígena em certos momentos. Mas na prática a situação era bastante conflituosa. Quando os jesuítas passaram a proteger os indígenas nas missões, os colonos reagiram buscando outra fonte de trabalho forçado, e foi aí que começou o tráfico de africanos em larga escala. A vinda forçada de africanos escravizados para o Brasil teve início ainda nas primeiras décadas da colonização, por volta de 1530 a 1550. E a escravidão africana durou mais de 300 anos aqui, sendo abolida oficialmente apenas em 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel. Mais de 4 milhões de africanos foram trazidos ao Brasil em condições desumanas. Do ponto de vista jurídico, o escravo era tratado como uma coisa e não como uma pessoa. Ele não tinha direitos, não podia assinar contratos, não podia ir para a justiça. Ele era propriedade do senhor, como um animal ou um móvel. Isso tem nome no direito, chama-se
coisificação da pessoa humana. E é exatamente o oposto do que a Constituição brasileira defende hoje, que coloca a dignidade da pessoa humana como o primeiro fundamento do Estado. A economia colonial foi organizada em ciclos, cada um dominado por um produto exportado para a Europa. O primeiro grande ciclo foi o do pau-brasil, explorado através do escambo com os indígenas, que trocavam trabalho por mercadorias. Depois veio o ciclo da cana-de-açúcar, que transformou o Nordeste brasileiro em uma das regiões mais ricas do mundo durante o século XVI e XVII. As usinas de açúcar, chamadas de engenhos, eram o centro da vida econômica e social da época, e o senhor de engenho era uma figura de poder absoluto sobre tudo e todos ao redor. No século XVIII, a descoberta de ouro em Minas Gerais deslocou o centro econômico para o interior e trouxe também uma presença muito mais forte do Estado português, que queria garantir a sua fatia dos lucros. Foi nesse período que surgiram as primeiras grandes tensões entre a coroa e os colonos, o que mais tarde levaria à Inconfidência Mineira. Do ponto de vista jurídico, o período colonial era regido pelas ordenações portuguesas, que eram um conjunto de leis trazidas de Portugal e aplicadas aqui. As mais conhecidas são as ordenações filipinas, que vigoraram por muito tempo. Essas ordenações misturavam normas civis, penais e até religiosas, porque o Estado e a Igreja andavam juntos naquele tempo. A Inquisição, por exemplo, tinha poder de processar e punir pessoas por crimes de fé, e isso estava integrado ao sistema jurídico da época. A sociedade colonial era rigidamente hierarquizada. No topo estavam os grandes proprietários brancos, os chamados senhores de terra. Abaixo deles vinham os comerciantes, os homens livres pobres, os indígenas e, na base, os escravizados. A mobilidade entre essas camadas era extremamente difícil. Uma pessoa nascida escravizada tinha muito poucas chances de mudar a sua situação. E mesmo os libertos, que eram chamados de alforriados, enfrentavam restrições enormes na vida social e jurídica. Havia também uma divisão entre os nascidos em Portugal, chamados de reinóis, e os nascidos no Brasil, chamados de mazombos, que gerava conflitos constantes por cargos e privilégios. Esse sistema de estratificação social com base na origem, na cor da pele e na propriedade é o ponto de partida para entender muitas das desigualdades que o direito brasileiro ainda tenta corrigir hoje. Um aspecto do direito no Brasil colônia é que ele não era aplicado de forma igual para todos. Na prática, o acesso à justiça dependia da posição social da pessoa e os grandes proprietários tinham mais influência. Eles conseguiam decisões favoráveis e muitas vezes nem eram punidos por abusos. Já os mais pobres, especialmente os escravizados, sequer eram reconhecidos como sujeitos de direito. Isso criou uma cultura jurídica baseada em privilégios, em que a lei existia, mas nem sempre era aplicada de forma imparcial. Esse padrão, de uma certa forma, ainda ecoa hoje, quando se fala em desigualdade no acesso à justiça e na percepção de que o sistema pode funcionar de maneira diferente para pessoas em situações sociais distintas. Quando você olha para a sociedade brasileira atual, muitos desses traços continuam presentes, mesmo que de forma mais sutil. A concentração de terras, por exemplo, ainda é uma realidade que vem desde o período das capitanias hereditárias. As desigualdades sociais profundas que o direito tenta corrigir por meio de políticas públicas e garantias constitucionais também têm raízes nesse passado. Ao mesmo tempo, a nossa atual Constituição Federal pode ser vista como uma resposta a essa história, ao colocar a dignidade da pessoa humana, a igualdade e os direitos fundamentais como base do sistema jurídico. Entender o Brasil colônia ajuda a perceber que o direito não surge do nada, ele é construído ao longo do tempo, muitas vezes para corrigir problemas que vêm de muito antes. E algo que eu sempre faço questão de ressaltar aqui é a importância do cidadão conhecer o direito. Você sabia que existem grupos que preferem que as pessoas não conheçam os seus próprios direitos? É porque
quem não conhece a lei fica mais fácil de ser enganado, mais fácil de ser explorado, mais fácil de ceder diante de quem tem mais poder. Conhecer o direito é uma forma de se proteger e é também um ato de autonomia. Então eu te convido a assistir a mais vídeos gratuitos aqui do canal. Alguns vídeos por dia já fazem uma diferença enorme em pouco tempo. Eu vou deixar aqui uma lista de vídeos do canal para você aproveitar agora mesmo, de graça, sem precisar sair daqui. Clica e assiste pelo menos mais um vídeo hoje. Até!